Boa noite a todos os nossos irmãos, graças a Deus estamos de volta para glorificar a Deus, para adorar a Deus, unir os nossos irmãos através dessa live, através do amor de Deus, da oração. A live é só uma ferramenta, o celular é apenas uma ferramenta, mas quem nos une é o Senhor Jesus, amém? Através da palavra do Senhor, através da vontade de Deus, que é grande, para que sejamos unidos e sempre unidos, nós estamos aqui mais uma vez para glorificar o nome do Senhor. Já iniciamos, um pouquinho atrasado, Estamos aí um pouquinho de problemas aqui, técnicas, problemas técnicos, mas não deixaremos de louvar e engrandecer o nome do Senhor. Ele é digno de toda adoração. Claro, nós o adoraremos, com a nossa vida, com o sacrifício, como Paulo diz aos Romanos, a palavra de Deus diz, sacrifício vivo, santo e que lhe agrada, graças a Deus. Amém? Bem, eu quero nesta noite também compartilhar com vocês de uma mensagem. E esta mensagem ela está registrada no livro de João, capítulo 21. Glória a Deus. Eu quero ler aqui a partir do versículo 21, que diz assim: Vendo, pois, Pedro, perguntou a Jesus: E quanto a este? A palavra de Deus diz assim no versículo 22, respondeu-lhe Jesus: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, eu não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Amém? Gostaria de trazer para você uma mensagem com o tema, louvado seja o nome do Senhor Jesus, seja feita a sua vontade. Claro, Nós temos nos nossos lábios essa oração, a oração do Pai Nosso. E eu louvo a Deus por isso, Porque nós estamos justamente aqui para engrandecer o nome do Senhor. Louvo a Deus por cada um de vocês que estão conosco nessa live. Tenho certeza absoluta que Deus há de honrar as nossas vidas. Nós não fazemos para benefício próprio, nós fazemos para edificação de uns aos outros. Amém? De todos nós que somos da casa de Deus, todos nós que somos do Senhor, somos edificados a cada dia. Glória a Deus. Bem, eu quero ler também com vocês. Nós vamos pegar aqui sobre esta oração que o Senhor tem nos ensinado, Ele diz assim no versículo capítulo 6 do livro do Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 9: Portanto, orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Como destaque aqui esse versículo, o versículo 10, que diz assim: venha o teu reino, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Amém? Glória a Deus. Não é motivação nenhuma para nós não orarmos esta mensagem, mas é uma motivação para nós orarmos. Amém? Para nós glorificarmos.
né? Sempre consciente que a vontade de Deus, ela será feita, né? Pode passar os céus, pode passar a terra, mas as palavras do Senhor, aquilo que o Senhor um dia disse, jamais deixará de acontecer. Amém? Nós vamos louvar o Senhor, me ajeitar aqui, né, para estar louvando com vocês alguns cânticos, adorando ao Senhor. Minha esposa está comigo aqui. Você que está aí do outro lado da telinha, pode já colocar a sua opinião, orar com a gente, buscar a presença do Senhor. Na verdade, o Senhor é o único que é digno de adoração e de louvor. Amém? Vamos orar, vamos falar com o Senhor. Deus eterno, nós colocamos na sua presença nesta noite, Senhor, mais uma vez. Nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui. O Senhor nos concedeu vida, o Senhor nos concedeu alegria, vitória, Pai. E nós podemos dizer, Senhor, que estamos alegres, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Ó Deus eterno, venha, Senhor, estabelecer sua vontade. Venha, Senhor, estabelecer o seu reino, meu Deus, e nós sabemos que tudo isso acontecerá, Deus. Obrigado, Senhor, por termos essa, ó Deus, oportunidade santa. Estarmos, Senhor, comunicando aos santos, os filhos do Senhor, aqueles que o Senhor escolheu, Pai, para engrandecer nesta terra e também, Senhor, na vida eterna, Pai, nesta vida e na outra vida. Senhor, nesta noite, Senhor, eu te peço, Senhor, graciosamente do teu Espírito, o Espírito, Senhor, que nos faz lembrar, Senhor, de todas as coisas que convêm. Diz a tua palavra, Senhor, meu Deus, que o teu Espírito fará lembrar-nos, meu Deus, de tudo que lemos, de tudo que aprendemos. Com alegria, Senhor, podemos dar, Senhor, a Ti louvor e engrandecer o Seu nome, em nome de Jesus. Graças a Deus. Amém? Ao único que é digno de receber, cante comigo, a honra e a glória, a força e o poder. Deus eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos louvor. Cante, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele estamos coroamos de ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti, o único que é digno de receber a honra e a glória, força e o poder, ao Deus eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos louvor. Coroamos
consagramos todo o nosso ser a Ti. Podemos dizer para Deus essas mesmas palavras, né? Eu costumo dizer que cantar é fácil. Cantar, louvar o nome do Senhor, abrir os lábios, declarar, né? Isso é muito importante. Mas viver também é importante. Viver essa palavra que é cantada, né? Cantamos muito. E é importante para a gente cantar, Senhor, meditar como se fosse a palavra de Deus e também praticar. Amém? Coroamos, a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos ao Teus pés. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Amém? Seja feita a Sua vontade, aqui na terra como no céu. Todos nós sabemos que um dia, né, esta terra será reinada, o reino de Deus estabelecerá nesta terra. Mas antes disso, nós observamos, né, que muitas coisas ainda vão acontecer. E nós confiamos na palavra de Deus. Aquele que disse é fiel para cumprir toda a palavra, né? Ele é fiel para cumprir a palavra dele. Você vê que, né, hoje nós falamos muito, nós vivemos, estamos vivenciando isto. Aquele que o Senhor quer que viva, aquele que quer esteja vivo, né? Aquele que o Senhor quer que viva, aquele que não, nós lemos aqui um texto, também lá no livro de João, nós lemos, nós vamos meditar daqui a pouco, né? E a vontade de Deus, é a vontade de Deus, né? Eu também não quero morrer, né? Claro. Aliás, biblicamente falando, espiritualmente falando, eu já morri, né? Morri para o mundo. Porque se eu não morrer para o mundo, eu não consigo viver para Deus. Então eu preciso morrer ou matar as minhas vontades para que eu possa viver para Deus. Ou seja, eu não posso fazer as minhas vontades, né? Quando Jesus estava ali no Gólgota, né? Ali no Monte das Oliveiras, na verdade, e ele clamava ao Pai, e ele orava: Senhor, passa de mim este cálice, todavia não faça a minha vontade, mas a tua vontade seja feita. Eu gostaria muito de orar. Quantas vezes eu orei e aquilo que eu queria Deus não fez, né? Eu lembro de um testemunho de um moço recém-convertido, cheio do Espírito, homem de monte, de ir no monte, de oração, de consagração, de jejum, né? Não convertido, né? E ele conheceu uma pessoa, e essa pessoa era aidética, estava já em estágio terminal, e ele disse que ele trabalhava, né? Então, no final de semana ele iria lá para orar, e que Deus iria restaurar a saúde daquele moço. Ele foi, ele orou, ele se consagrou a semana toda, jejuou, buscou a presença do Senhor. Eu lembro que ele falou para mim assim: eu vou lá, eu vou orar e Deus vai restaurar
a saúde daquele moço, né? Bem, meus amados, a história, para simplificar, esse moço morreu. E ele ficou muito decepcionado, né, com Deus, porque Deus não restaurou a saúde daquele moço. Mas era a vontade de Deus, como é sempre a vontade de Deus. A pergunta que nós fazemos hoje é: faça a minha vontade ou faça a tua vontade? Amém? Glória a Deus. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. Tu és a minha rocha, a minha segurança, Teus lábios sempre Te exaltarão. Seja engrandecido, Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. Tu és a minha rocha, a minha fortaleza, meus lábios sempre Te exaltarão. Diga comigo. Declara para Jesus: Tu és a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre Te exaltarão. Aleluia, Te louvo, pois sei sobre todos és Senhor. Aleluia, Te louvo, pois sei sobre todos és Senhor. Sobre todos és Senhor. Sobre todos és Senhor. Amém? Temos em nossa mente, né, que Deus é soberano e que Deus pode fazer todas as coisas. Pode trazer à vida o morto, pode dar vida, né, fazer abundante, mas também pode fazer tudo que lhe apraz, tudo que estiver no seu intento. Nós, muitas vezes, nós não aceitamos o não de Deus. Ontem eu estava orando de madrugada, não é? E o Senhor me deu aquela passagem bíblica que diz, né, que o Espírito de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aquele texto lá de Romanos, né, se eu não me engano, né? E é interessante que eu fui orar e falar com Deus e apresentar nossos irmãos, nossa igreja, nossa nação, nosso governo, né? Porque nós estamos em campanha de madrugada. E o Senhor colocou no meu coração que às vezes a gente está pedindo uma coisa, mas a vontade de Deus é outra. Todos nós
gostaríamos de ouvir o sim de Deus. Todos nós gostaríamos de ouvir palavras de bênção da boca de Deus, não é? E é interessante que quando nós não vemos aquilo que é o nosso desejo do nosso coração realizado, nós se revoltamos. Uns deixam de acreditar até mesmo em Deus. Deus não existe coisa nenhuma. Eu orei, eu pedi, eu clamei, eu fiz campanha e Deus não respondeu, né? Então, meus irmãos, como diz Abacuque, né? Ainda que a figueira não floresça e não der o seu fruto, assim mesmo eu louvarei o Senhor. É interessante que nós precisamos viver experiências profundas com Deus, para criar raízes, experiências que realmente, não vai mudar o nosso conceito, a nossa fé, nossas convicções. Deus existe quando Ele faz o bem, Deus existe quando Ele abre a porta de um emprego, Deus existe quando Deus abençoa, cura, liberta. Mas e quando Deus diz não? Quando Deus, Ele não é o desejo dele. Eu lembro uma vez que Moisés, intercedia pelo povo. O Senhor disse: esse povo é um povo de dura cerviz, cabeça dura. Sai do meio deles, pegue a sua família, pegue a sua casa, seus parentes, e sai do meio deles. Eu vou destruir este povo, eu vou matar este povo. E Moisés intercedeu pelo povo. Naquele momento, Moisés diz ao Senhor: se o Senhor for fazer isso, risca também o meu nome do livro da vida, Porque ele achava um absurdo Deus ter tirado ele do povo do Egito e no deserto o Senhor matar. Foi essas palavras de Moisés. Moisés disse: que dirão os povos? Que dirão as pessoas? Tirou o povo do Egito e vai matar no deserto, Mas aquele povo era murmurador, aquele povo era de dura cerviz, duro coração. Bem, o Senhor não fez por amor a Moisés. O Senhor não fez. Não naquele momento, mas durante os 40 anos de peregrinação do povo ali no deserto, rodando o deserto, que era uma jornada até pequena, de poucos anos, de pouco tempo, mas durou 40 anos por causa da murmuração, da reclamação, da falta de fé, Muitos outros entraram na terra prometida, mas aquele povo morreu ali no deserto, durante esses 40 anos. Deste povo sobraram quem? Caleb, e Josué. Não é verdade? Era a vontade de Deus. Às vezes a gente não entende a vontade de Deus, os planos de Deus, Eu oro pelos nossos irmãos, por aqueles que estão doentes, e às vezes eu fico feliz da vida quando Deus cura, quando Deus restaura, Me lembro bem que nós temos um irmão aqui, nosso irmão Raí, e ele estava com o ouvido inflamado, muito inflamado. E ele veio para a gente orar, eu chamei ele, orei, ungi ele, orei, ele foi curado. Quantas milhares de pessoas Deus me usou para levar a cura. Mas, às vezes, Deus, a vontade de Deus não é levar a cura, é de chorar o que está acontecendo no nosso Brasil e do que aconteceu e está acontecendo no mundo inteiro.
Todo o povo de Deus está em oração, está orando, está jejuando, pastores chorando, clamando ao Senhor. Mas, meu irmão, Deus não muda a sua vontade quando a vontade dele é algo. Lembre-se, seja pelos nossos pecados ou não, seja para que Deus cumpra os seus propósitos, que para Deus a morte, diz a palavra de Deus, que a morte e a vida é uma mesma coisa, as trevas e a luz, para Deus é a mesma coisa. Para nós é que é dura, né? A morte é difícil, não é verdade? Então, para nós é muito triste. Nós vemos pastores chorando, clamando, jejuando, indo ao monte, e creio que deve realmente orar, é nosso dever orar constantemente. Não pela situação que vive o mundo, mas já deveríamos, né, orar sempre como crente. É um dever, como servo, como crente, orarmos e buscar a presença de Deus. Deus vai mudar a sua opinião? Deus vai mudar o seu conceito? Não. A palavra de Deus nos diz que uma certa feita, né, que o cálice dos amorreus ainda não estava completa. O cálice dos amorreus ainda não estava completa. A medida dos amorreus, vou melhorar aqui, né? A medida dos amorreus ainda não estava completa. Ou seja, Deus ainda não havia julgado os amorreus e sentenciado os amorreus, aquela nação, porque ainda não era o tempo. Então Deus estava esperando o tempo. E aí Deus diz assim: a medida dos amorreus ainda não tinha sido completa. Quando nós olhamos uma injustiça, nós falamos assim: cadê Deus? Aonde está Deus? Que não faz nada, né? Interessante que nós queremos, quando a injustiça é cometida, nós queremos que Deus age imediatamente. Essa é. Só que Deus não age assim, né? Deus tem o seu tempo de agir. É verdade? Mas nós queremos. Às vezes passa anos e Deus não fez nada. E aí muitas pessoas chegam à conclusão de que tudo isso é mentira, que Deus é mentiroso. Só que muitas pessoas esquecem que um dia para Deus é como 1000 dias, né? Para nós um dia é muita coisa, um ano é muita coisa, né? 40, 50, 60, 70, 80 anos, para nós é muita coisa, para Deus não é nada. É como o dia de ontem. Então nós queremos que Deus faça do nosso jeito, como se Deus fosse o nosso servo. Mas Deus é o nosso Senhor, não é o nosso servo. E outra coisa, Ele está no comando de todas as coisas. Você vê um roubo, você vê um assalto, você vê um estupro, você vê uma injustiça, você vê corrupção, você vê muitas coisas. Isso é a medida. Se ainda não está no tempo de intervir Deus, se ainda não chegou no tempo, então Deus não vai fazer. Cada um de nós damos cabo, nós mesmos destruindo, né? Já viu aquele ditado, dá uma corda para o suicida e ele vai se enforcar? Já percebeu? Né? Dá uma oportunidade para nós e nós vamos fazer coisas que não deve, né? Então Deus já sabe disso. Eu estou falando com você hoje, eu estou falando com vocês, meus irmãos, estou falando, quem sabe, para milhares de pessoas, quem sabe, né? Do Nordeste, né? Muitos irmãos aí compartilham aí com o Nordeste, irmãos de lá, né? Nossos irmãos. E
Talvez você não vai entender muito e talvez até desmotive você a adorar a Deus. Mas lembre-se de uma coisa: Deus ama e Deus se aborrece também. Deus preserva a vida, mas Deus tira a vida também. Não é verdade? E não adianta falar esse homem, aquele médico, aquele hospital é o culpado. Claro, é claro que tem muitas pessoas, tem muitas situações acontecendo por aí e que também serão julgadas por Deus, né? E o que nós queremos é que Deus faça a sua vontade. Quando nós falamos que confiamos no Senhor, eu confio no Senhor, né? Primeiro, a gente precisa saber que a gente precisa fazer a nossa parte. Vamos fazer a nossa parte. Aprendemos, ouvimos de Deus, aprendemos da palavra, sabemos o que deve fazer. A Bíblia diz, né? Aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Não é assim que a Bíblia diz? Entendeu? Então nós vamos fazer a melhor que puder. Não é verdade? Para que o Senhor, quando no tempo do juízo de Deus, da intervenção, da visitação de Deus, nós possamos ser encontrados de acordo com a vontade do Senhor. Porque certamente Deus visita a terra, né? É o tempo da visitação, é o tempo do juízo de Deus. Não pensa que Deus, né? Quantas vezes nós falamos, mas Deus não está vendo? Olha, está acontecendo isso, olha, estamos chegando nos últimos dias. A corrupção sempre existiu, a maldade sempre existiu. Talvez as pessoas falem, mas Deus não poderia de uma vez por toda acabar com a maldade? Aí acabaria com o livre-arbítrio também. E você tem a liberdade de escolher a Deus ou ao diabo, o bem ou o mal. Não é assim que diz em Deuteronômio? Eis que eu coloco vida e morte, o bem e o mal. Escolhe o bem para que vivas. Não é assim que a palavra de Deus diz? Deuteronômio. Então nós recebemos da parte de Deus a incumbência de estar resolvido, né? Porque no tempo da visitação de Deus, nós seremos dados como justos, ou pelo menos se esforçado para fazer. Aí muitas vidas, né? Aqueles que davam risada, aquelas pessoas que tiraram sarro, aquelas pessoas que, né? A gente não sabe, mas a gente sabe que Deus, né, conhece os corações. Antes de uma palavra sair da nossa boca, o Senhor já conhece. O Senhor conhece a intenção, sonda a intenção do nosso coração. É verdade? Puxa, somos muito ruins, somos maus, né? Já viu uma pessoa irada? A pessoa irada, ela quer matar, ela quer vingar. Esses dias eu fui comprar um bacon num barzinho, numa mercearia, né? E eu estava vendo que o dono da mercearia estava brigando com um morador de rua. O morador de rua estava virando o saco de lixo para arrumar comida para comer. E o dono da mercearia estava com um pedaço de madeira, né? E ele dizia assim, larga esse negócio aí que você vai sujar a frente do meu estabelecimento. Sai daqui, senão eu te sento paulada, né? E justamente era o momento que eu estava entrando, né? Aí a gente conversou um pouquinho, ele estava no balcão, conversei com ele, e ele disse assim para mim, no momento da raiva, dá vontade de socar madeira nesses caras, mas eu tenho o coração mole. Quantas vezes eu dei uma marmita, uma fruta, o de comer para essas pessoas? Eu tenho o coração muito mole. O homem tem esses dois lados, lado bom, lado bonito, o lado, né,
que dá para a gente falar assim, nossa, que coisa linda, mas também tem um lado ruim. Tem muita coisa ruim dentro de nós que Deus quer transformar e mudar. E Deus dá tempo. Tem um louvor que diz, né? Senhor, dá tempo para mim ocupar minha vida contigo. Senão eu vou pelo vento e perco meu tempo, caindo em perigo. A gente precisa de tempo de Deus. Tempo de conhecimento da palavra. Tempo para assimilar a verdade, né? Distinguir a verdade da mentira e começar a praticar, crer de verdade, experiências profundas. Deus quer, né? Então, meus amados, hoje eu quero deixar essa mensagem para o teu coração. O nosso tema hoje, seja feita a sua vontade. Talvez Deus não vai fazer a sua vontade, o seu querer, ou até mesmo Deus pode fazer. Deus tem planos, Deus tem propósitos, amém? Ele pode até fazer por um momento, mas a vontade dele é a vontade dele. Ele não precisa de que alguém pense por ele, que dê conselho para ele. Deus não precisa disso. Então, eu sugiro que cada um de nós façamos o melhor, entendamos a palavra de Deus na sua complexidade, não pare, deseje fazer o bem, porque no tempo da visitação, Deus vai escolher. Esse texto de João que eu deixei para vocês, que agora eu vou fazer menção, né, dessa passagem, né? Você vê que João foi o único que Deus disse que ficaria, né? Os discípulos até achavam que aqui a colocação que se faz aqui é como se ele não fosse morrer. Na verdade, João, ele realmente viveu, né? Realmente viveu. Mas teve muitos discípulos que perderam as suas vidas por amor ao Senhor. O próprio Jesus entendeu que a vontade de Deus precisava ser feita, né? E essa passagem do livro de João, capítulo 21, no versículo 21 diz assim, 21 diz assim, vendo, pois, Pedro, perguntou Jesus, e quanto a este? Falando a respeito de João. E a resposta foi, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, claro, né? Claro que não. Que te importa? Quanto a ti, segue-me. Né? A uns, Deus dá oportunidade de viver. Deus tem planos. Deus tem projetos. Isso não significa que Deus não cuida da gente. Não zela da gente. Isso não significa. Pode falar assim, poxa vida, aquele irmão, aquele crente, era servo de Deus, era fiel e partiu. Ah, aquele ali, olha, é um ímpio, é um nóia, é um safado, é um estuprador. Tá vendo? Está vivo. Né? Então a gente não pode fazer esse tipo de comparações. Mesmo porque a palavra de Deus diz que o Senhor ama, né? O Senhor tem prazer na morte do justo. Significa que Ele quer que o justo morra, não é isso? Mas Ele tem prazer, porque é salvo. Mas Deus não tem prazer na morte do ímpio. Por quê? Porque ele morrendo vai para o inferno. Isso também não significa que ele vai viver mais, né? Não significa que ele vai... então eu vou ser ímpio porque Deus... Não. Porque Deus sonda corações, lembra-se? Nós falamos isso. Então, meu irmão, hoje eu quero deixar essa mensagem. Seja feita a sua vontade. A minha vontade, sabe qual é a minha vontade? A minha vontade é que não houvesse nenhuma pessoa morta. Nenhuma
sido acometido com essa enfermidade. A minha vontade era essa, eu oro, eu peço a Deus. E Deus ouve a oração. Quantas vidas foram salvas, curadas, seja por meio dos médicos, Deus usa os médicos, pelos remédios, Deus também usa os remédios, né? Deus usa meios que muitas vezes nós não entendemos. Então o Senhor, a vontade dele vai ser feita. Eu vou orar? Aí talvez você fale assim, então eu não vou orar a vontade de Deus, né? Se é a vontade de Deus que morra, não vou orar. Se é a vontade de Deus que viva, né? Nós compartilhamos. Nós somos o corpo. Nós estamos envolvidos com Deus, né? Estamos aprendendo de Deus. Estamos entendendo Deus, né? Então, muitas vezes nós não conhecemos a Deus. Então, a nossa oração nos mantém muito próximo de Deus. Então, devemos orar. E quando nós oramos, nós emitimos também aquele desejo do nosso coração, que é o amor. Nós amamos. Quando você ora por alguém, você está indiretamente ou diretamente está dizendo que ama aquela pessoa, né? Porque você orou, porque você se preocupou, porque você quer o bem, quer que a pessoa prospere, não é verdade? Tudo isso. Então, você deve orar, porque a palavra de Deus manda orar. E quando você ora, você cresce em intimidade, você se aproxima de Deus, né? Aprende com Deus, conhece a Deus, entende a Deus, né? Não vai ficar com raiva de Deus porque Deus não fez o que você queria, né? Então, às vezes você era a vontade de Deus, né? De curar, e Deus usou você para orar e aquela pessoa foi curada. Então, os dois polos se ajuntaram, né? E glória a Deus por isso. Isso acontece em milhares e milhares de pessoas, né? Não é nessa igreja, naquela igreja, aquele pastor, aquele outro pastor, não, né? É a vontade de Deus, né? Sendo realizada. Por um pouco mais de tempo, por menos tempo, não importa, mas é a vontade de Deus, ou por muito tempo. Eu gostaria, realmente, sabe o que eu gostaria? Eu gostaria de não morrer, nunca. Sabe? Ver Deus ser arrebatado em vida, ser transformado em vida. Essa é a minha vontade. Vai acontecer? Não sei, talvez. Não é verdade? Então, tem muitas coisas que eu gostaria que Deus fizesse e que eu sei que é a minha vontade. Eu oro sempre a vontade de Deus na palavra e eu digo, Senhor, faça a sua vontade. E quando eu falo para Deus, ontem eu estava orando e o Espírito de Deus falou para mim assim, pede que o Espírito interceda, ora, porque você está pedindo um monte de coisa, aí está falando um monte de coisa e você não sabe nem se é a vontade ou se não é a vontade de Deus, né? Então eu comecei a orar, né, que o Espírito de Deus intercedesse. Espírito Santo, até postei esse louvor, né? Espírito Santo, ore por mim, leve a Deus tudo aquilo que eu necessito, não é verdade? Tudo aquilo que eu quero, tudo aquilo que necessito, tudo aquilo que eu tenho vontade. Mas Deus vai fazer na minha vida, ou na tua vida, ou na vida do Brasil, ou da terra, da humanidade, aquilo que Ele quer, da melhor forma. Nós somos e estamos na mão de Deus. Nós somos feitos por Deus e nós estamos na mão de Deus. Nós somos o barro e Ele é o oleiro. Amém? Eu vou orar por você. Se é a vontade de Deus te curar hoje, Deus vai te curar. Você que está me ouvindo, que vai ouvir esta oração agora, se é a vontade de Deus te curar, Deus vai te tocar agora e você vai ser curado pelo poder da oração. Amém? Senhor, nosso Deus e Pai, eu intercedo, Senhor, como a Tua palavra, Senhor, nos diz, somos sacerdotes. E Senhor, e o sacerdote intercede, Senhor, pelo povo.
pelas fraquezas, pelas situações, pelas dificuldades, meu Deus. Não que eles, meu Deus, não tenham a liberdade de falar, de querer, mas muitas vezes, por falta de conhecimento, ainda há barreiras. E nesta noite, Senhor, eu oro, Senhor, confiantemente. E aquilo que o Senhor vai fazer, que é a sua vontade, por um pouco ou por mais tempo, não importa, Senhor, o Senhor fará. Mas, Senhor, eu quero orar esta palavra, seja feita a tua vontade nesta terra. A sua vontade, Senhor, seja feita, em nome de Jesus. Senhor, põe a tua mão nesta enfermidade, nesta vida que está nos ouvindo, nesta família, Senhor, que está passando por necessidade e problemas. O que o Senhor quer nos ensinar, que aprendizado o Senhor tem para nós, meu Deus, para esse ou para aquele, Senhor. Será que vamos aprender, Senhor, meu Deus, a entender, a compreender, a acreditar, a confiar, a esperar no Senhor, Pai? Ó Senhor, sem de forma nenhuma, Senhor, meu Deus, mudar a nossa opinião, a nossa convicção. Deus eterno, entra neste lar, porque este vídeo, Senhor, ó Deus, está entrando nesta casa por permissão desta vida. Senhor, então, Senhor, meu Pai, Senhor, sopra a tua vida nesta casa, sopra a tua vida no meio desta família, sopra a tua vida, Senhor, ó Senhor, em cada hospital, Senhor, que está aí, Senhor, lutando, ó Deus, para salvar. E claro, os que serão salvos é aquele que o Senhor marcou, aquele que o Senhor assinalou. Senhor, eu creio, Senhor, que muitos, meu Deus, serão curados, libertos e abençoados, Senhor. Não quero aqui ficar com meias palavras, Senhor, mentindo e enganando, não, Senhor. De certa forma, eu gostaria mesmo que o Senhor curasse a todos, libertasse a todos, abençoasse a todos, Senhor. Mas nem sempre é a sua vontade. Senhor, realiza o teu querer, Senhor, sobre cada vida, em nome de Jesus. Repreende todo o mal, Senhor, espírito de morte, espírito de doença, espírito, Senhor, de desespero, espírito suicida, espírito, Senhor, que atormenta esta casa, essa família, em nome de Jesus. Eu oro, eu confio, Senhor, que a sua vontade será feita aqui na terra, como é feita no céu. Obrigado, Senhor. Deus abençoe a todos vocês, né? Nós estaremos terminando. Domingo é ceia do Senhor, né? Nós estaremos aqui fazendo a ceia do Senhor. Prepararemos a mesa. Você que sente seguro, você que a sua fé está fundamentada e diz assim, não, eu creio que Deus está acima de todas as coisas, se quiser vir, amém. Estaremos aqui com a mesa pronta. Você que quer fazer a ceia na sua casa, prepara lá que nós vamos consagrar lá mesmo. Fica tranquilo, né? Eu gostaria, do fundo do coração, você sabe disso. Eu gostaria que você estivesse aqui, viesse aqui, né? Participasse aqui. E lembre, nós não vamos mudar as ideias de Deus. Nós acrescentamos, nos unimos a Ele, para que o reino e a vontade dele seja estabelecida aqui. Amém? Então, domingo, às 10 horas da manhã, estaremos aqui para tomarmos a ceia do Senhor. Se não, você pode fazer, né? Compra aí um suquinho, uma garrafinha de suco, compra ali um pãozinho, né? Aquele sem casca, corta, prepara ali. Você vai ser o pastor da sua casa, você vai ser o sacerdote ou a sacerdotisa da sua casa, né? Para dar para os seus familiares o Cordeiro de Deus, né? Que representa a vida de Deus. Amém? Se não, aguardo vocês aqui, em nome de Jesus, tá bom?
Então, até lá, se assim Deus permitir, se for a vontade de Deus. Amém? Paz e graça a todos. Quero aqui mandar um abraço